Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Ação Treinamentos. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E hoje sim, sexta-feira, estamos fazendo essa live extra da nossa semana. Como vocês sabem, na segunda-feira a gente fez uma live lá no nosso canal no Instagram. Na quarta falamos um pouquinho sobre Power BI e hoje então falaremos um pouquinho sobre Excel, ok pessoal? Mas antes da gente começar, né, já desce aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no joinha também para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas, comenta aqui embaixo o que você está achando desse vídeo e principalmente compartilhe isso daí com seus amigos para que eles consigam entender um pouquinho mais sobre o Power Query, que é isso que a gente vai falar na nossa live de hoje. Sim, pouca gente sabe, mas o Power Query, aquele famoso que a gente tem lá dentro do Power BI, não nasceu no Power BI, ele nasceu aqui dentro do Excel. Sim, lá em meados de 2010, se eu não estou enganado, a gente tem o Power Query aqui dentro, tá? A gente vai falar um pouquinho da história dele, mas antes de a gente começar, você já sabe, né? A gente tem o nosso famoso PDF, deixa eu abrir ele aqui, ó. Temos o nosso super PDF da live de hoje. Deixa eu abrir aqui rapidinho. E tá aqui, tá, pessoal? Um PDF sobre um resumo do que é o Power Query e também sobre algumas coisas interessantes sobre ele, tá? Para você acessar esse PDF é muito fácil. Você vai lá no nosso canal do Telegram, que é o primeiro link que está aqui na descrição, e você vai fazer o download desse PDF lá dentro, tá? Para você acessar o nosso canal do Telegram, ele é 100% gratuito. Basta você entrar lá e vai ser muito bem-vindo, ok? E além desse material, que vai estar disponível lá para você também gratuitamente, você tem todos os materiais de todas as lives que a gente fez nesse ano, claro, com exceção daquelas que foi igual à aula passada, né, de quarta-feira, que é 100% exercício. Aí não tem um PDF desse, mas tem conteúdo para você baixar, para você conseguir praticar junto comigo na sua casa, ok? No final da live eu vou passar a senha, até, né, como vocês sabem, todo o nosso PDF ele tem uma senha, então fica comigo aqui até o final, que eu vou passar essa super senha para você, tudo bem? Bom, deixa eu fechar aqui então. E pessoal, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para dentro do Excel e a gente vai começar tudo do zero hoje, tá? Começar a trabalhar basicamente tudo do zero. E na live de hoje então, pessoal, a gente vai trabalhar basicamente com duas importações aqui dentro. A gente vai começar inicialmente importando um item da web e depois a gente vai importar um item de Excel mesmo, tá? Mas nesse meio tempo eu vou mostrar para vocês tudo que o Power Query pode fazer. Mas, antes de mais nada, o que é o Power Query, Henrique? Bom, lá por meados de 2008, 2010, a Microsoft ela percebeu que os recursos que a gente tinha dentro do Excel naquela época eram muito limitados para a questão de análise de dados. Então, para a gente analisar dados naquela época, a gente tinha muita limitação. Então, o que a Microsoft fez? Ela acrescentou, então, 3 suplementos, né, naquela época, que eram os suplementos Power Query, Power Pivot e Power View. Cada um com a sua especialidade e, mais especificamente, vamos falar, então, do Power Query, que é o tema da live de hoje. O Power Query foi um suplemento, então, lançado em 2010 pela Microsoft, que você podia instalar dentro do seu Excel, isso naquela época, né? Para que você conseguisse então fazer tratamento de dados. Então lembre-se disso, o Power Query é utilizado para fazer tratamento de dados, beleza? Bom, conforme o tempo foi passando, a Microsoft viu que era um baita de um suplemento e acabou já embutindo dentro da ferramenta. Então hoje no Microsoft 365 você já tem o Power Query prontinho para uso aqui dentro, sem a necessidade de instalação nenhuma. E o Power Query ele está aqui dentro então, dentro da nossa guia dados. Deixa eu abrir meu zoom aqui, que hoje eu acabei esquecendo. Vou abrir meu zoom aqui, beleza, legal, olha só. A gente tem agora então aqui a nossa guia dados. E pessoal, toda essa primeira parte aqui, ó, de obter e transformar dados, consultas e conexões, etc. Tudo isso daqui então é o nosso Power Query, tá? É claro que a gente ainda tem que acessá-lo, né, para conseguir utilizá-lo. Mas é a partir daqui que a gente vai começar todo esse processo, tá? Então pensa comigo. Você já trabalhou com uma base de dados, com um conjunto de dados muito complexo, com muito erro, que através de funções ou adicionar, remover linhas e colunas, estava tornando seu trabalho muito complexo e você não estava conseguindo chegar a lugar nenhum? Então o Power Query é para você, tá? O Power Query então ele é utilizado para fazer esse tratamento de dados mais complexos, tá? Vamos fazer um overview antes de mais nada sobre esses itens que a gente tem aqui. Bom, antes de mais nada, na essência o Power Query está aqui dentro, nessa parte de obter dados, tá? Então o Power Query a gente vai utilizar para pegar dados de diversas fontes diferentes, a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho, e trazer para dentro do Excel de uma forma mais simples e principalmente
transformada, ou seja, a gente vai transformar aquela base de dados, higienizar aquela base de dados, tudo bem? Bom, aqui a gente tem algumas opções, né? Então, por exemplo, a gente consegue trazer aqui de arquivo TXT CSV, a gente consegue trazer da web, que é o que a gente vai utilizar. E recentemente, pessoal, a gente consegue também trazer isso aqui de uma imagem. A gente fez uma live sobre isso, eu não lembro se foi uma live, acho que foi uma live que a gente fez, não lembro se foi uma live ou foi um vídeo, mas eu acho que foi uma live, que a gente falou um pouquinho sobre como que a gente importa agora planilhas de imagens. Sim, pensa comigo, você pode tirar uma foto de uma tabela agora e trazer essa foto para dentro do Excel, e o Excel vai conseguir ler essa foto para você. Interessante demais, não é mesmo? É possível fazer isso. Então, quando a gente clica aqui dentro da parte de obter dados, a gente tem algumas opções. Por exemplo, de arquivos. Então, a gente pode importar dados para o Excel de dentro do próprio Excel, tá? De CSV, XML, JSON, PDF, tá? PDF a gente está utilizando demais, né? Muita gente tem esses probleminhas. Às vezes exporta alguma tabela em PDF, quer trazer aqui para dentro e não sabe como. É também através do Power Query, beleza? E da pasta também, ou seja, a gente consegue trazer uma pasta inteira de arquivos para dentro do Power BI, tá? A gente pode também fazer de banco de dados, olha só que específico, né? A gente pode trazer do SQL Server, a gente pode trazer do Access, tá? Muita gente ainda utiliza o Access, beleza? Do Analyze Services e também do SQL Server Analyze Services, né? Que aqui seria uma modalidade de banco de dados também. A gente consegue importar do Azure, tá? Então o Azure, para quem não conhece, ele é como se fosse um AWS, ele é um ambiente de nuvem da Microsoft, que também podemos utilizar para armazenamento de dados. E a gente tem também da Power Platform, tá? Olha que tradução que a Microsoft fez, né? Tudo bem que é a tradução, Power Platform é a plataforma Power, mas acho que não fica tão legal, né? Então a gente pode trazer aqui também do Dataverse, que é uma modalidade lá de banco de dados lá da Power Platform, beleza? Podemos trazer aqui também de outras fontes, né? Ou seja, de dentro aqui da minha planilha. Então a gente pode pegar uma planilha que já está aqui dentro e levar para dentro do Power Query. É muito comum disso acontecer. A gente tem aqui da web, que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. De consultas, do OData, ODBC, OLED, etc. Tá? Vários tipos aqui também. Beleza? O que a gente vai fazer primeiro na aula de hoje, pessoal? A gente vai começar então trazendo para cá dados da web. Então, eu vou abrir aqui uma página da web, ó, já até deixei aberta para vocês e vou disponibilizar esse site para vocês depois. Esse site é o Yahi, tá? Não é Yahoo, tá? É Yahi mesmo, tá? Esse site aqui, pessoal, eu acho que ele é obviamente público, né? Ele deve ter aqui aparentemente algumas empresas que financiam o site. E você consegue achar aqui dentro, pessoal, várias bases de dados de vários índices brasileiros, tá? Então você tem aqui os índices de inflação, tabelas, previdência e várias outras coisas. Para a gente trabalhar com o nosso arquivo de hoje, a gente vai trabalhar, por exemplo, aqui com os arquivos do IPCA, por exemplo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, e clicar em IPCA, tá? Ele vai abrir uma nova página para mim e olha que legal. Ele retorna, então, uma tabela com os dados históricos do IPCA, tá? De 2003 a 2025. Só que 2025 nem tem ainda, né, gente? Então ele traz aqui essa tabelinha, mas a tabela vem vazia. Tá vendo aqui? Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai importar essa tabela agora lá para dentro do Power Query para a gente conseguir fazer algumas transformações e utilizar esses dados dentro do Excel. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou selecionar, ó, não é dessa forma, tá? Você tem que esperar ele aparecer o HTTPS, ó. Então vamos clicar de novo. Aí, agora sim. Vou selecionar todo esse www, dou um Ctrl C nele aqui, e é isso que a gente precisa para fazer a importação web, apenas da URL, beleza? Vamos lá para dentro do Excel agora, vamos selecionar aqui a nossa opção de obter dados aqui em cima, e vamos selecionar, ou então a gente pode vir direto aqui, ó, mais fácil, que é da web, tá? Esse ícone aqui é da web. Ou então você poderia vir também aqui de outras fontes, tá? Vai dar na mesma, qualquer um que você selecionar, são apenas botões diferentes. Ele vai começar a pensar um pouquinho agora, fazendo essa conexão pra gente. E na hora que ele aparecer uma janela aqui, vai ser a hora da gente colar o URL, tá? Então simplesmente vou dar um Ctrl V e prontinho, tem aqui meu HTTP, toda a URL do meu site que eu quero importar. Lembrando que aqui, claro, você tem que estar conectado à internet, certo? Vou clicar aqui em OK e nesse momento, pessoal, o que o Excel está fazendo? Ele está viajando pela internet até esse site e está fazendo uma varredura por toda aquela página, identificando para mim então todas as tabelas que tem dentro daquele site. E nesse momento, ó, ele encontrou aqui basicamente duas tabelas. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Nessa janela que abriu, pessoal, você pode vir e clicar em qualquer uma dessas exibições para você ver o que vai ser mostrado para você. Por exemplo, vou clicar aqui em documento, ele mostra pra gente aqui, sei lá, uma tabelinha nada a ver que ele encontrou lá.
Isso é comum de acontecer, tá, pessoal? Então, posso ignorar apenas. Ele traz aqui na tabela 0, ó, aparentemente é o que a gente precisa, né? Ele traz aqui os meses e tal, as ideias, tal, beleza, o acumulado. Vamos ver essa tabela 1 o que é. Na tabela 1 ele traz aqui alguns outros valores para mim que, né, não sei se fazem tanto sentido assim. Então, vamos simplesmente selecionar essa tabela 0 aqui. E a gente tem mais outras opções aqui embaixo, que é o seguinte, ó. A gente tem as opções de carregar e transformar. O cancelar, obviamente, não precisa nem explicar, né? Ele cancela a ação. Qual que é a diferença do carregar por transformar dados aqui, pessoal? A diferença é que se você clicar no carregar, ele vai pegar os dados como estão, cheio de erro. Pode não parecer, mas tem muitos erros aqui dentro e vai levar esses dados para dentro da nossa planilha de Excel da forma como estão. Então, dificultando muito qualquer tipo de análise que eu possa fazer. Esse botão carregar, ele é recomendado para quando você sabe que realmente não tem nenhum erro dentro do seu banco de dados. E aí você não precisa realmente fazer o ETL, tá? O que é ETL, Henrique? Nunca ouvi falar disso. ETL, pessoal, é uma sigla que significa Extract, Transform and Load. Extrair, transformar e carregar os dados. É um processo que a gente faz normalmente dentro do Power Query, quando a gente está falando de ferramentas Microsoft, especialmente Excel e Power BI. E é lá dentro que a gente faz as transformações dos dados, mais especificamente a sua higienização. Ou seja, a gente simplesmente transforma os dados para ficar num formato ok, para a gente conseguir trabalhar e criar as nossas análises depois. Tudo bem? Beleza. Então, nesse caso não é o que eu quero, não é o carregar que eu quero utilizar. Eu quero utilizar o nosso transformar dados, tá? Então basta que a gente clique aqui em transformar dados e para que ele serve? Ele vai direcionar a gente então para dentro do Power Query do Excel, que é o que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Bom, o Power Query do Excel para o Power Query do Power BI muda pouquíssimas coisas. O que muda, na verdade, são posição de botões, tá? E mais algumas outras peculiaridades também, que é o seguinte. Nessa parte da esquerda, a gente tem aqui então as nossas consultas. Ou seja, consultas, Henrique, como assim, né? Bom, tudo que você traz para dentro do Power BI, pessoal, independente da fonte que vem, nesse caso que a gente está trazendo da web. Se eu trazer uma planilha de Excel, se eu trazer um arquivo CSV, se eu trazer alguma coisa lá do Azure, por exemplo, quando a gente traz para dentro do Power Query, isso tudo deixa de ser planilha, deixa de ser PDF, deixa de ser, enfim, e passa a ser consulta, tá? É uma classificação que a gente coloca então para os dados que passam aqui pelo Power Query, tudo bem? De uma forma bem simples para você entender, é assim que a gente entende por consulta, tá bom? E aqui, se eu tivesse outras consultas, elas estariam todas listadas desse lado, tudo bem? Ok. No nosso lado da direita, pessoal, aliás, vamos começar pelo meio primeiro, tá? O que a gente tem aqui na nossa parte central? Nessa parte central, pessoal, a gente tem então o nosso banco de dados, uma pré-visualização do nosso banco de dados, tá? E por que uma pré-visualização? Porque é impossível, né, ver todas as linhas aqui, claro, dependendo dos bancos de dados. Normalmente a gente trabalha com um monte de dados muito grandes, então não tem como a gente ver todas as linhas. É o suficiente essa visualização para a gente saber o que está acontecendo dentro do nosso modelo. Tudo bem? Legal. Agora olha só, aqui dentro das nossas colunas, que é o segredo do Power Query, se você entender como trabalhar com elas, você entende basicamente todo o Power Query, tá? A gente tem 3 componentes aqui dentro. A gente tem o primeiro componente, que é esse item aqui, ó, que está como ABC, né? ABC, etc. Isso daqui, pessoal, é o meu tipo de dado. O que é esse tipo de dado? A gente tem que determinar qual é o tipo de dado da coluna. Se ele é uma coluna do tipo texto, número, data, etc. Por quê? Se você determinar essa coluna como texto, lá na frente você não vai conseguir fazer nenhuma operação de agregação com essa coluna. Porque, por exemplo, o Excel ou o Power BI não conseguem somar textos, né? Então, é impossível você fazer isso caso essa coluna seja formatada para texto. Por isso que é uma parte bem simples, mas muito importante. Tudo bem? Bom, na parte central, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco quando a gente começar o ETL, tá? Tô passando só um overview com você aqui. Na parte central, pessoal, a gente tem aqui então o nome da coluna. E esse nome não tem muita regra não, você pode colocar o nome que você quiser, ok? E depois na parte da direita, que a gente tem essas setinhas aqui, a gente tem então os filtros, como se fossem aqueles filtros normais que você conhece lá dentro do Excel, tá? Tem aqui as opções, muito semelhante àquele que a gente tem lá dentro do Excel. Tudo bem? Ok? Agora sim, quando a gente vem aqui para a parte da direita, turma, olha só que interessante. Nessa parte da direita, a gente tem agora o nome da nossa tabela, tá? No caso aqui ela veio como Table 0, que a gente trouxe lá dentro do nosso
nosso endereço web. Aqui, o nome também não importa tanto. Quando a gente vai aprender modelagem de dados, que a gente aprende tabelas fato de dimensão, aí o nome faz um pouquinho de diferença, porque pode te ajudar no entendimento. Mas nesse momento, para a nossa aula de hoje, isso aqui não faz tanta diferença assim, ok? Você pode colocar o nome que você quiser. Mas quando a gente vem aqui para a parte de baixo, quando a gente vai falar das etapas aplicadas, isso daqui é uma coisa muito importante dentro do Power Query. E por quê? Olha só que interessante. Enquanto eu bebo minha água aqui, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like aí também para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas e comenta o que está achando. Já conhecia o Power Query do Excel? Comenta aqui. Pessoal, então, o que são essas etapas aplicadas, tá? Essas etapas aplicadas nada mais são do que um histórico de movimentações que a gente tem dentro do Power Query. Todas as ações que a gente faz aqui dentro ficam registradas nas etapas aplicadas. E por que isso? Não sei se você já reparou, mas dentro do Power Query não existe o Ctrl Z. O que é o Ctrl Z, Henrique? É a opção de desfazer uma ação aqui dentro do Excel, né? Acho que você conhece. É a ferramenta que salva muita gente aí, inclusive eu, claro, né? Sou salvo pelo Ctrl Z em algumas situações aí. Mas aqui dentro do Power Query isso não funciona, tá? Justamente porque essas etapas aplicadas vão funcionar como um histórico para você. Ou seja, quando você precisar atualizar essa base de dados, para que você não precise então refazer todas as transformações que você fez, basta você atualizar o Power Query ou qualquer outro botão que você programe para que ele faça isso, que ele vai simplesmente então atualizar para você todas as transformações instantaneamente. Ele vai ler então etapa por etapa, aplicando as transformações automaticamente. E por isso, né, eu costumo dizer que essa daqui então é um dos motivos que faz o Power Query ser um dos melhores softwares de ETL do mundo, tá? Justamente porque a partir do momento em que você atualiza alguma coisa aqui dentro, ele lê todas as etapas aplicadas para você instantaneamente, para que você não tenha que replicar aquilo várias e várias vezes. Tudo bem? Ok. Vamos começar, pessoal, fazendo então algumas transformações aqui dentro, tá? Repare que quando a gente importa, ele traz para mim aqui os nomes dos cabeçalhos dentro da primeira linha. E isso não pode acontecer. Eu tenho que trazer esse cabeçalho para dentro do meu cabeçalho. E como é que a gente faz isso, tá? O primeiro botão então que a gente vai aprender, ele está aqui dentro da nossa guia Transformar. E ele chama-se, olha só que botão difícil de entender, hein? Usar a primeira linha como cabeçalho. Então o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar essa primeira linha e passar aqui para dentro do nosso cabeçalho. Tudo bem? Então vamos lá. Vou pegar aqui e usar a primeira linha como cabeçalho. E ele simplesmente faz uma promoção. Ele promove os cabeçalhos para dentro do seu devido lugar. Tudo bem? Agora, pessoal, olha só que interessante. Eu tenho algumas outras coisas aqui, ó. Eu tenho o meu ano na primeira coluna. Eu tenho depois janeiro, né, os meses aqui em cima. E tenho também... obviamente o nosso IPCA em cada uma das células aqui de dentro, ok? Agora, se a gente arrastar lá para o final, a gente vê que a última coluna é uma coluna de acumulado. E uma coisa que você deve ter sempre em mente, além de tudo que eu já falei até agora, que isso é tudo importante, é que dentro do Power Query, pessoal, a gente não tem cálculos, no sentido de esses cálculos de agregação, como acumulado, como total, percentual de alguma coisa, você não faz aqui dentro. O Power Query ele não foi feito para esses tipos de cálculos. Esses cálculos de agregação que você deve ou pode colocar uma nova coluna, você vai deixar para fazer isso lá dentro do Excel, que é o mais ideal, não existe, né? Que é o ideal para isso, tá? Então o que a gente faz com essas colunas aqui? A gente pode remover, ó, na verdade é uma só, né? Botão direito aqui em cima e vou clicar em remover. Nesse momento, ele remove essa coluna para mim. Eu não sei se você reparou, mas toda vez que a gente faz alguma alteração aqui dentro, ele vai gerando para mim, então, uma nova etapa, tá? Para que no caso de, putz, Henrique, não era para remover essa coluna, removi errado. E agora, como é que eu faço para voltar atrás se não existe Ctrl Z? É simples, você simplesmente vai vir aqui dentro da sua última etapa, e tá vendo que tem um xizinho aqui, ó? A gente vai clicar nesse xizinho. Quando a gente clica nele, ele desfaz essa etapa, é como se a gente estivesse voltando no tempo, e a minha coluna de acumulado volta a aparecer. Tudo bem? Legal. Agora o que a gente vai fazer então? Vamos remover ela, que a gente realmente precisa remover, tá? E vamos buscar entender uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Dentro do Power Query, tá? Mais especificamente quando a gente fala de BI em si, a gente tem que trabalhar com os nossos bancos de dados sempre no formato tabular. O que seria isso? Coluna embaixo de coluna, né? Tipo de dado embaixo de tipo de dado. O que seria isso? Se aqui eu estou falando que eu tenho meu ano, tá?
tá? A gente pode até renomear, ó. Como que eu faço para renomear? 2 cliques aqui em cima. Botão direito, ano. Tá? 2 cliques, na verdade, digito ano. Se eu estou falando que nessa coluna ela chama-se ano, embaixo eu vou ter só o que, pessoal? Somente os anos, né? No caso aí de 2003 até 2023 agora, que é o que a gente tem. Nesse ponto, turma, olha só que interessante. Aqui então do lado eu tenho um mês, nome, que é o nome do meu mês, e logo embaixo eu tenho aqui o meu IPCA. Então vocês vão de concordar comigo que eu tenho aqui 2 tipos de dados. Eu tenho o meu dado numérico e tenho o meu dado textual. O que a gente vai fazer aqui então, turma? A gente tem que fazer com que todas essas colunas aqui, ó, se transformem em linhas. Ou seja, todos os meus meses saiam da horizontal, venham para a vertical para formar somente uma coluna de mês. E como é que a gente vai fazer isso? Olha só que massa. Eu vou selecionar a minha coluna de ano que está aqui, tá? Vou selecionar ela porque é a única que está correta. Vamos vir na nossa guia transformar agora. E dentro de transformar eu tenho uma opção aqui chamada transformar colunas em linhas. Olha só que interessante, tá? Ele vai pegar então as colunas que estão assim e vão transformar para linhas que vão ficar assim, ó, na horizontal. Beleza? Na vertical, perdão. Só que aí, se eu clicar aqui dentro da setinha, a gente tem 3 opções. Quais são essas? Eu tenho aqui então a opção de transformar colunas em linhas. Então isso aqui ele vai fazer basicamente com todas, tá? Transformar as colunas em linhas, todas as colunas em linhas. Aqui embaixo eu tenho a opção, ó, a última, vamos pular a segunda, de somente as colunas selecionadas em linhas. Só que agora lembrem-se que a coluna selecionada que eu tenho é uma coluna de ano, tá? E aí não fica legal. E eu tenho a opção também de transformar as outras colunas em linhas. O que são outras colunas em linhas, pessoal? São todas as colunas que não estão selecionadas. E é por isso que a gente selecionou a primeira, a de ano. Porque é a única que não tem que ser transformada em linha, tá? Então a gente vai selecionar essa segunda opção, que é transformar outras colunas em linhas, tá? Vou clicar aqui. E olha só que massa, ó. Todas aquelas colunas que estavam lá em cima, né, os meses, vieram para cá, tá? E aí a gente tem agora a nossa coluna de mês e a nossa coluna de valor. Tudo bem? Então, ó, vou até dar 2 cliques aqui, ó, substituir. Vou substituir isso aqui para mês, né? E esse aqui eu posso substituir para IPCA, por exemplo. Tá bom? E olha só que interessante, pessoal. Lembra que a gente falou um pouquinho anteriormente sobre o nosso tipo de dado? O ano, né, ele não é uma data, tá? Quando a gente está falando só de ano, a gente está falando de número inteiro. Então a gente tem que trocar isso aqui. A gente tem que trocar esse ano de ABC, que é o texto, ó. Se eu clicar aqui dentro, você vai ver que ele vai mostrar pra gente então todas as opções que a gente tem aqui dentro, tá? A gente vai trocar isso aqui para o tipo número inteiro. Então a gente vai sair aqui, ó, do texto e vamos trocar para número inteiro. Tudo bem? Vamos lá. Clico aqui, ó, número inteiro, prontinho. Olha aí. Repara que ele trouxe alguns erros pra gente, né? Olha só, tá vendo que essa barrinha vermelha aqui é porque aconteceu algum erro. Vamos buscar entender onde está esse erro? Vou rolar até lá embaixo, ó. Rolando, rolando, rolando. Vamos mais rápido. Ó, tá aqui embaixo. Se você clicar na célula onde tem o erro aqui, tá? O que aconteceu? Ele tá falando o seguinte pra mim, ó. Não conseguimos converter em número, tá? Por quê? Por algum motivo, pessoal, a tabela veio com muito desformatada e ele trouxe ali para mim alguns itens como AM, que é onde estava lá o nosso ano. Então esse erro, pessoal, realmente a gente não tem que tratar, a gente tem que simplesmente excluir esse erro porque não vai fazer sentido nenhum eu mantê-lo aqui dentro. Então o que a gente faz? Aqui dentro do nosso cabeçalho, a gente vai clicar com o nosso botão direito aqui e clicar agora nessa opção aqui, ó, de remover erros, tá? Não quero esses erros na minha coluna, até porque se eu levar esses erros para dentro do Excel, eles vão aparecer lá dentro do Excel e a gente sabe que não dá para trabalhar com erro lá dentro. Aqui dentro também não, certo? Então vamos remover os nossos erros. Botão direito, remover erros. Prontinho, ó. Se a gente rolar até lá embaixo agora, pessoal, vocês podem ver que a gente vai até o 2025. E a gente vai tratar isso aqui também, porque ainda não existem dados de 2025, não é mesmo? Mas vamos continuar. Reparem agora, pessoal, que eu tenho aqui os nomes dos meses, estão todos certinhos, né? Acredito eu, podemos clicar no filtro para verificar, mas tá aqui, tá tudo certinho, não tem nada para a gente alterar. Mas eu tenho meu IPCA que eu preciso sim alterar. Olha só que interessante. Se eu clicar aqui no meu formato de número, eu vou trocar agora então para percentual, né? Porque o meu IPCA é um cálculo percentual. Vamos ver o que acontece?
percentual. Repara que aqui de novo ele trouxe alguns erros pra gente, tá? Alguns itens ele trouxe realmente para percentual, alguns itens na verdade ele colocou aqui um erro. E esse erro, pessoal, eu não posso remover, diferente daqueles que a gente fez anteriormente. E por que eu não posso remover? Porque aqui trata-se de um item do IPCA mesmo, que se eu remover, eu posso burlar alguns dados, não é verdade? Então vamos entender o porquê que ele retornou um erro pra gente? Então mais uma vez, ó, a gente vai clicar em cima dessa célula, tá? Entre aspas aqui, pra gente enxergar o nosso erro. Então olha só, não conseguimos converter em número. E por que ele não conseguiu, pessoal? Porque eu tenho aqui, ó, o meu parênteses menos parênteses, indicando um item negativo, indicando um IPCA negativo, tá? Então, pessoal, olha só que massa. Eu tenho que dar um jeito de substituir esse parênteses menos parênteses simplesmente pelo nosso menos. E como é que a gente faz isso? Bom, primeira coisa, a gente tem que voltar para a etapa anterior. Então a gente vai remover aqui o nosso tipo alterado. Dessa forma. Removo aqui o meu tipo alterado. Certo? E aí como é que a gente faz para excluir, para substituir esses valores? Bom, lá dentro do Excel a gente tem o Ctrl L. Né? Dá um Ctrl L e faz um substituir lá. Como é que a gente substitui os valores aqui dentro do Power Query? A gente vai clicar com o botão direito em cima daquela coluna que a gente precisa fazer a alteração. E vamos clicar agora em substituir valores, ok? Clicando aqui dentro, pessoal, a gente vai simplesmente, então, colocar duas informações. Primeiro, valor a ser localizado. Olha só, de novo. O que eu quero localizar? Eu quero que ele localize o parênteses menos parênteses, tá? E quero que ele substitua por um menos, tá? Porque o menos, pessoal, um sinal de negativo aqui, o Power Query consegue ler, tá? Não é porque é negativo que ele deu erro, não. Ele deu erro por conta dos parênteses, beleza? E vou clicar agora em OK. Tá? Agora repara só, meu menos 15 que estava aqui, menos 0,15, está só o negativo agora, sem os parênteses. Vamos ver se ele encontra agora algum erro. Vou clicar aqui dentro então, ó. Eu vou clicar agora em percentual. Nesse ponto agora, reparem que a gente não tem nenhum erro. Entretanto, a gente tem agora uma partezinha em cinza aqui. O que significa essa parte em cinza, pessoal? Significa isso daqui, ó. Deixa eu rolar um pouquinho para você ver. Significa esses valores nulos aqui embaixo, ou seja, que são dos meses que ainda não aconteceu. Então olha só, a última cotação que eu tenho é de março, justamente porque foi o último mês que foi terminado, né? A gente está no mês de abril, então não deu para oferir o IPCA do mês de abril ainda, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço isso, tá? Basta que a gente clique aqui dentro do nosso, ó, posso clicar aqui dentro do meu filtro, na verdade, e toda essa parte nula, que é o meu vazio, eu posso desmarcar. Por quê, pessoal? O filtro aqui dentro do Power Query, ele atua como se fosse uma exclusão. É como se a gente estivesse excluindo essa linha aqui. Então, quando a gente levar isso aqui para dentro do Excel agora, eu não vou mais ter esses valores vazios, tá bom? Bom, e agora que a gente finalizou, tá tudo certinho, na verdade? Como é que a gente faz para levar isso lá para dentro do Excel? Essa é a parte mais simples, tá? A gente vai vir aqui dentro da nossa guia página inicial e selecionar agora, ó, página inicial. Vamos selecionar esse primeiro botãozinho aqui, ó, fechar e carregar. Clicando dentro dele, o Excel vai começar então a aplicar todas essas transformações e trazer para a gente aqui o nosso banco de dados todo certinho, tá? Repara que aqui ele não trouxe para a gente no formato de percentual, mas é muito simples, basta a gente clicar aqui na coluna e transformar em percentual, inclusive aumentar aqui a quantidade de casas decimais, se você quiser. E o legal é que ele já vem no formato de tabela também, prontinho para você fazer as suas análises, né? Entender melhor como que o IPCA está impactando aí os seus projetos. Tudo bem? Bom, pessoal, então a gente vai caminhando para o final dessa live aqui. O Power Query é uma ferramenta muito maior do que a gente viu aqui hoje. A gente conseguiu fazer aqui a importação pelo modo import, ou seja, importar da web, né? Mas deu para vocês entenderem um pouquinho do poder dessa ferramenta. E o que eu te encorajo agora? Utilize as outras formas de conexão que a gente tem aqui dentro do Excel. Importe PDFs, importe bancos de dados SQL, importe outras planilhas de Excel, importe o que você quiser e pratique. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Power Query, você já sabe, acompanha a gente aqui no canal, então não deixa de se inscrever e principalmente entra lá no nosso grupo do Telegram, porque lá semanalmente, praticamente todo dia na verdade, a gente coloca para vocês novos conteúdos, a gente interage com vocês também por lá.
E claro, se você quiser um contato mais próximo comigo, acompanhar um pouquinho da minha rotina, como que um analista e especialista em Excel e Power BI trabalha diariamente, você pode seguir a gente lá no nosso canal do Instagram, tá? Que é @ação.treinamento, sem o cedilha e sem o tio. E para você liberar o nosso super PDF hoje, a nossa senha vai ser Power Query, deixa eu pensar, Power Query 2023, tipo senha de Wi-Fi, vai. Power Query 2023, vai virar tipo senha de Wi-Fi de restaurante aí, né? Então tudo em maiúsculo, tudo juntinho assim, você já pode acessar o nosso canal do Telegram, vai estar lá disponível para você. Espero que você tenha gostado então da nossa super live de hoje. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui embaixo, não esquece de seguir a gente nos nossos canais, nas redes sociais. Muito obrigado, eu te vejo na próxima aula.